Então, para a gente entender, né, que no hemisfério sul, né, no verão, o dia é maior que a noite. Tá? E no inverno é o contrário. A noite é maior do que o dia. Então, para a gente entender isso, eu preciso começar a mostrar, né, qual o comportamento da Terra na órbita dela em torno do Sol. Tá? Então, eu vou desenhar a órbita da Terra aqui. Aqui é o Sol, né? Tá? E a órbita da Terra é uma elipse, tá certo? Então, quem determinou, né, que todos os planetas em volta do Sol, as órbitas são elípticas, foi a primeira lei de Kepler. Tá? Então, a gente vai ver que o eixo de rotação da Terra não está perpendicular, né, à órbita. Tá? Então, quem vai causar todo esse problema, né, de dia ser maior é que a Terra está inclinada, vendo? Que é o Equador, aqui é o eixo de rotação. Né? Então, veja, esse ângulo aqui de inclinação é mais ou menos 23,5 graus. Né? Tá? Então, veja, a Terra, né, continua andando aqui, ó, sempre o eixo de rotação com esse ângulo em relação à órbita dele. Então, quando a Terra estiver aqui, ó, o eixo de rotação está aqui, e aqui é o ângulo 23,5, né? Que é o Equador, tá vendo? Ela mantém esse ângulo. Tá vendo? Aqui é o Equador, aqui é o 23,5. Tá? Então, continuando aqui, ela vai sempre ter esse eixo aí, que é o 23,5, tá certo? Tá? Então, repara o seguinte, né? Então, quando a Terra está nessa posição, o Sol, né, a incidência vertical vai iluminar o hemisfério sul, tá vendo? Tá? Só que a Terra vai vindo para cá, ó. Então, se a Terra estiver aqui, ó, o que aconteceu, né? O Sol estava aqui, ele começa a vir, quando chegar aqui, ele vai chegar no Equador, tá vendo? Então, o Sol vai andando, o Sol vai subindo até o Equador da terrestre e vai acontecer o quê? Vai chegar aqui, ó, ele vai continuar subindo, ó, e vai chegar no hemisfério norte, tá? Então, isso vai criar o quê? Que o Sol vai ter um afastamento, né, em relação ao equador terrestre, que ele vai e volta e vai formar os trópicos. Tá? Então, veja, o que eu vejo, né, da observação? Né? Quando está no Equador, aqui é o leste. Tá? Então, essa distância aqui é o 23,5 graus, né? Que é o máximo afastamento do Sol aqui, né? Tá vendo? E desse outro lado aqui também eu vou ter esse afastamento de 23 graus e meio. Né? Então, quando eu observo o Sol, veja, o Sol está nascendo aqui, né? Ele vai virando assim, ó, vai vindo para cá. Ó. Quando ele passa aqui, ele está no Equador. Ó. Vendo? Aí ele continua vindo para cá. Ó. Quando ele está aqui, ele está no hemisfério norte. E aí volta, e isso vai levar, né, um ano, certo? Então, essa é a observação de que o Sol anda na superfície da Terra e nesses limites aqui, né? Tá? Então, se eu desenhar agora a Terra, veja, então, se eu tenho a Terra aqui, ó, que é o Equador, né? Polo Norte, Polo Sul, veja, o Sol, né? Quando está aqui embaixo, né? Está 23,5 abaixo, graus abaixo,
eu vou ter essa linha aqui, né? E em cima eu vou ter o 23,5 também, né? Tá vendo? Vou ter essa linha aqui. Então, esses aqui são os limites de afastamento do Sol do Equador, tá certo? Então, isso chama-se os trópicos. Então, eu tenho aqui o Trópico de Câncer, que é esse aqui, né? E esse aqui é o Trópico de Capricórnio. Tá? Então, veja, o que o Sol faz? Ele vem vindo aqui, passa no Equador, chega lá em cima, volta. Tá? Então, veja, essa é a órbita do Sol quando a Terra está parada. Tá? Chama-se eclíptica. Então, eu vou mostrar agora que isso aí que leva o dia a ser maior que a noite no hemisfério sul no verão. Tá? Então, o que nós vimos, né, que a Terra varre a Terra entre os trópicos, tá? Então, Terra está aqui, é o Polo Norte, Polo Sul, né? Nós vemos que a Terra, né, em volta do Equador, certo? São os trópicos, né? O Sol vai andar na superfície da Terra, né? Ele vai andar, que é o Sol, né? Ele vai andar nessa faixa aí, né? Certo? E aqui o Sol, tá? Então, a gente viu que aqui é o Trópico de Câncer, né? E aqui é de Capricórnio. E a órbita do Sol, quando a Terra está parada, chama eclíptica, tá? E esse ângulo aqui, que o Sol se afasta, né? Esse ângulo aqui vai ser o 23,5, tá? Que é o máximo afastamento que ele sai do Equador, né? Então, veja, então agora eu já sei que o Sol vai andar, né, nessa área, nessa faixa aqui na Terra. Então, vamos ver o que acontece, na verdade, quando eu estou, né, observando o Sol. Eu vou chamar isso de coordenadas horizontais, tá? Então, o sistema de coordenadas horizontais significa, veja, que eu tenho aqui, ó, o horizonte, tá? Então, se eu tiver em alto mar, eu tenho a impressão, veja, que eu estou exatamente nesse ponto aqui, né? E aqui é uma abóbora celeste, tá? Então, aqui, esse ponto aqui vai ser minha projeção lá em cima, que vai chamar zênite. Né? Então, aqui é o mar, eu estou vendo, então. Então, veja, se o polo norte for aqui, ó, aqui vai ser norte, né? Aqui vai ser o sul, aqui vai ser leste, e lá vai ser oeste, tá? Então, se o polo é ali, para cima, veja, o Equador vai ser perpendicular dele, vai ficar assim, ó. Esse seria o plano do Equador. Obviamente, a Terra continua aqui embaixo, tá? É que seria o Equador, né? Tá. Então, nós vimos, né, que o Sol anda nessa faixa na Terra, que é o que, ó. Os trópicos são aqui, ó. Vai estar aqui, né? Né? Essa aqui é a faixa que o Sol vai estar andando. Lembra, né, que essa distância aqui, ó, é 23,5, né?
Aqui é o 23,5 também. Vai corresponder à latitude, né, na Terra, de 23 para cima e para baixo. E é exatamente isso que eu estou vendo aqui, né? Aqui é o Equador, que é leste, né? Ele vem para cá, 23,5, isso é no horizonte, tá? 23,5 para cá, então ele vai andar aqui, que é exatamente nessa faixa aqui. Então, nessa faixa aí, né, que o Sol está andando, que vai explicar por que, né, o dia é maior que a noite no hemisfério sul no verão. Então, ainda temos mais algumas coisinhas, algumas observações para fazer, para ficar fácil o resultado aí, tá bom? Então, mais uma coisa que a gente precisa ver, que eu vou mostrar. Veja, antigamente, o que eles faziam, né? Eles mediam a altura da estrela polar. Por incrível que pareça, a altura da estrela polar, o sextante, né? Se tinha horizonte, media a altura da estrela polar, exatamente a latitude onde você está. Então, com isso, eles conseguiam determinar a latitude observando a altura da estrela polar. Então, vamos ver como que eles faziam isso, tá? Então, aqui eu tenho o horizonte, tá? Aqui é o céu, tá? Então, suponha que meu barquinho estava aqui, ó. Então, veja, aqui é o zênite. Então, o cara estava vendo a estrela polar aqui, ó. E, na verdade, é o Polo Norte que nós já definimos que a estrela polar indicava o Polo Norte. E aqui é o norte, certo? Essa vertical aqui vai dar norte, então aqui vai ser sul. Outra coisa que eu sei, né? Você tem aqui a Terra, o Equador aqui, né? O eixo do Polo Norte é perpendicular ao Equador, tá? Então, eu vou ter aqui o Equador, certo? Então, uma coisa interessante é o seguinte, né? Eu estou considerando que eu estou no centro do universo, estou aqui no mar. Mas, na verdade, isso é uma sensação que eu tenho, né? Porque o céu está no infinito e a Terra, né? O raio da Terra é muito pequenininho em relação. Então, eu fico sentindo exatamente que eu estou no centro do universo aqui, né? Tá? Aí, veja, na verdade, se eu estivesse na Terra, ó, tá? Se aqui fosse a Terra, né? Eu estaria aqui, né? Tá vendo? O barquinho estaria aqui, ó. Então, lá em cima, eu teria a distância zenital. Então, se lembra no sistema de coordenadas geográficas, veja, eu tenho a definição de latitude e longitude, o que é? Né? Tenho a Terra, Polo Norte, Polo Sul, tá vendo? O Equador, tá? Se eu pegar um ponto na superfície da Terra, aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ó, do Equador, vou chamar aqui de zênite, né? É a latitude, né? Tá vendo? Então, esse ângulo aqui é a latitude, ó, certo? Então, né, do Equador onde eu estou, do Equador onde eu estou é o zênite. Então, esse ângulo aqui é a latitude. Então, aqui já vou até poder tirar, né? E vou usar exatamente como se eu tivesse nessa sensação de estar no centro da Terra, né? Então, quando o cara tirava, estava a estrela polar aqui, ele, com o sextante aqui, ele pegava e tinha a altura da estrela polar, né? É. Só que, veja, tem esse ângulo aqui, né? Tá? Aqui é o Polo Norte, aqui é o Equador. Uma ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu levar esse polo para cá, ó, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui vai ser igual a esse, né? São dois ângulos retos, né?
O Equador vem para cá, para o horizonte, e fica na perpendicular, tá vendo? Então, esse ângulo vai ser igual a isso aqui, ó. Então, quando você, cara, medir a altura aqui da estrela polar, é exatamente a posição onde você estava, tá? Então, a altura da polar é exatamente igual à latitude, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, né? Esse símbolo aí, latitude, a gente usa como a letra φ grega, tá certo? Então, polar vai ser igual à latitude, a altura da estrela polar é igual à latitude. E isso é interessante, veja, que qualquer altura que eu puser aqui, eu vou saber exatamente qual a posição que eu estou na Terra, tá? Então, o que a gente tinha visto, tá? Então, tendo em mente, né, que a altura da estrela polar, né, ou o Polo Norte, em relação ao horizonte, à latitude, eu posso fazer o seguinte, veja. Então, eu tenho a Terra, né? Que é o horizonte. E eu estou aqui, ó, tá? Então, vamos supor, né, que seria os zênite, né? E o Polo Norte é aqui, ó. O estrela polar está aqui, ó. Então, aqui o horizonte vai ser o norte aqui, certo? Então, o Equador, né, que vai ser leste, oeste, e aqui vai ser sul, né? Então, o Equador vai vir aqui, ó, vai ser perpendicular, né, ao plano aqui do Polo Norte, né? Então, repara que eu estou aqui, né? Então, o que a gente viu lá antes, veja, que esse ângulo aqui, ó, é a altura da estrela polar. Vai ser exatamente igual a esse aqui, ó, que vai ser a minha latitude, né? Lembra? Só que aqui está em três dimensões, mas é isso que está acontecendo, né? E o problema agora é ver como que o Sol aparece nesse, como que ele é, né? Como que ele aparece nesse desenho. Eu não tinha aqui os trópicos, né? Então, essa região aqui, ó, que são os trópicos. Então, eu vou fazer tudo isso no plano. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Bom, suponha que eu tenho a Terra aqui, ó. Tá? Então, e aqui, ó, eu vou pôr, então, aqui eu vou pôr o horizonte, tá? Veja, eu estou fazendo isso num plano. Então, o meu barquinho está aqui, né? Então, esse ponto aqui em cima, o seu zênite, né? Como se fosse a posição eu estou na Terra, estou projetando lá em cima, né? Só que eu estou no Polo Sul, então o que vai acontecer? Vou ver aqui Polo Sul, tá vendo? Tá? E o Equador vai ser perpendicular aqui, né? Aí o Equador, tá certo? Eu vou continuar aqui. Então, aqui é o Polo Norte, certo? Então, isso aqui é perpendicular ali, né? Aqui é o Polo Sul. Como eu falei, veja,
aqui é o horizonte, né? Se eu medir a altura do polo, vai ser exatamente a latitude aqui, ó. Tá vendo? Do Equador ao zênite, eu mostrei na Terra aqui, que é a latitude, tá? Então, aqui é a altura do polo. Nesse caso, é o Polo Sul, que nós estamos no sul. Obviamente, você não vai medir essa altura aí, né? Você não vai ter nenhuma estrela tá lá, né? Tá certo? É só em questão, só para a gente raciocinar. Bom, tem esse Equador, né? Eu sei o quê? Que o Sol, né? Ele vai, a faixa aqui que ele vai passear aqui, ó, né? São os trópicos, né? Né? Então, com isso aí eu já posso ver. Se eu estiver nessa latitude aqui, né? E o Sol vai estar andando aqui entre os dois aí, né? Tá? Vou supor aqui, ó, dependendo da data, né? Veja, todo o tempo que o Sol estiver aqui, ó, ele está para o lado norte. Todo o tempo que estiver para cá, né? Ele está no hemisfério sul, tá vendo? Aqui é o hemisfério sul, aqui é o hemisfério norte. Então, quando ele chegar aqui, ó, vamos pegar um extremo aqui, né? Que é o máximo afastamento, é chamado equinócio. Então, eu vejo nitidamente, veja, pelo fato de eu ter essa inclinação aqui, ó, que o Sol vai ficar esse tempo acima do horizonte e aqui vai ser, o tempo vai ser menor, tá vendo? Tá? O Sol estiver no hemisfério norte, o dia vai ser desse tamanho, ó, e a noite vai ser esse tamanho aqui, tá vendo? Então, quem faz, né, no verão, estou pegando isso no verão, né? E aqui é o solstício, né? Que seria o ponto mais afastado aí, né? Aqui seria o Capricórnio e aqui o Câncer, né? É. Então, isso mostra, né, que por causa da inclinação da Terra, né, com esse ângulo aqui, né, se eu tivesse o Polo Norte aqui, com a altura do polo da estrela polar, eu ia saber da latitude e faria exatamente isso aqui, né? Tá vendo? Tá? Então, no verão, os dias são maiores do que a noite, e no inverno, né, quando o Sol está aqui para o norte, os dias vão ser menores do que a noite. Então, é bem simples isso aí, né? Tem muito. Só lembrar, o eixo da Terra está fazendo uma inclinação com o plano da órbita, tá vendo? Por causa disso que vai acontecer isso aí, né? E tem os casos especiais, tá? Veja, se eu estiver no polo, como que vai ser? Então, eu vou fazer o que acontece, né, com os dias no polo. Aqui é o horizonte, né? Aqui eu tenho a Terra. Então, veja, se eu estiver aqui, ó, se eu estiver no polo, na verdade, né, eu estaria aqui, a Terra estaria aqui, né? Estaria exatamente no polo sul da Terra, tá? Qual que seria o Equador, né? Então, veja, se aqui for o polo sul, o Equador é exatamente esse, no horizonte aqui, né? Tá vendo? Tá? Estando no polo sul, eu vou ver, né, o horizonte exatamente como sendo o Equador, né? Aí, veja, acontece de novo aqui, ó, o raciocínio, né? Aqui eu tenho os trópicos, né? Certo? Então, o Sol vai andar aqui, ó. Então, veja, quando o Sol está no hemisfério sul, aqui, está no Polo Sul, o Sol vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então, os dias não vai ter noite, vai ser sol o dia inteiro por 6 meses.
quando o Sol passa para cá, né? Passa para o hemisfério norte, veja, no Polo Sul, né? Vai ser noite o tempo inteiro, né? Tá vendo? Segundo caso aqui, que é interessante, que é quando eu estou no Equador. Aqui é o horizonte, né? Eu estou aqui, ó. Aqui é o Equador, ó. Tá vendo? Significa que a Terra está aqui, ó. Os polos são aqui, ó. Que vai ser o norte e o polo sul, tá vendo? E aqui o Equador. Seria isso aqui, tá vendo? Então, a faixa onde o Sol vai andar, né? Os trópicos são assim, ó. Então, o que vai acontecer se eu estiver no Equador? O dia vai ser exatamente igual à noite, sempre, né? Entendeu? Tá? Qualquer posição que o Sol tiver aqui, ele sempre vai subir na perpendicular, né? Então, o que eu queria mostrar exatamente que o dia e a noite, né, variam porque eu tenho a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da órbita, tá bom? Muito obrigado.